Olá pessoal, voltando aqui para a gente continuar com as nossas aplicações da integral, né? Nossa aula que hoje completa o número 10, né? Nossa 10ª aula. E as aplicações de hoje, elas giram em torno de volumes, né? O cálculo de volumes. E é interessante usar essa palavra, né? Girar, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o volume de sólidos que são obtidos através de rotações de regiões do plano, tá? Então, nós vamos analisar dois tipos de rotações, né? Em torno do eixo X, em torno do eixo Y, né? São somente essas duas direções, né? O eixo X ou paralelo ao eixo X, o eixo Y ou paralelo ao eixo Y. São na verdade 4 casos. Então, a dedução ela é um pouco assim, ela não é complicada, ela é bem simples, é até bem óbvia, só que ela demanda gráficos. Por isso que a aula demorou um pouco para ficar pronta. Foi complicado trazer os gráficos aqui na forma de animações, né? O gráfico pronto, todo livro tem, né? Todo é simples até de encontrar. O difícil é colocar item por item à medida que a gente vai precisando deles. Então veja só, vamos supor que você tem uma função e você saiba que essa função é contínua num intervalo AB, e além de ser contínua, ela é estritamente positiva dentro desse intervalo, ou seja, o gráfico está acima do eixo X, né? Essa exigência é só para o intervalo AB. Um esboço seria mais ou menos isso que está aí. Então, essa região A, né, é o que está abaixo da curva entre o intervalo, né, entre A e B. E se você pegar essa região e fizer um giro em torno do eixo X, imagine que vai ficando uma cópia dela em cada ângulo por qual ela girou, né? Ela vai fazer um giro de 360 graus e ela vai deixando uma cópia sua por onde ela passa, né? Isso vai formar um sólido, que a gente chama sólido de revolução. Eu gosto de chamar sólido de rotação, né? Mas a maioria dos livros se referem a sólido de revolução em torno do eixo X. E aí o sólido que você vai ter nesse giro seria algo mais ou menos parecido com isso daí. Tá? O nosso interesse hoje é aplicar o nosso conhecimento sobre integrais para calcular o volume desse sólido aí. Veja que interessante, né? A nossa ferramenta ela vai ganhar mais uma potencialidade, né? Mais uma utilidade, né? Cálculo de volumes, desde que os nossos volumes sejam obtidos dessa forma. Então, qual vai ser a nossa ideia, né? A gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez lá atrás para deduzir a integral e, e usar ela para o cálculo de área. Né? Qual foi a ideia que a gente fez? A gente pegou a região e subdividiu ela em fatias. Né? Então imagine que você pegou aí a região A e aí você fatiou ela em vários pedacinhos. Só que agora, nós, em vez da gente pensar em retângulos, não é mais o caso, porque a gente não está interessado na área. Eu vou imaginar o seguinte: bom, já que a região vai ser girada, cada um desses retângulos serão girados também. E ao girar, eu vou pegar aqui um só, né? Escolha aí um. Eu preciso dos detalhes a respeito desse retângulo. Lembrem aí, né? A base dele era ΔX e I. No meio dele a gente considerou, no meio não, dentro do intervalo, né, que compõe a base do retângulo, está o CI, né, em algum lugar, não é exatamente no meio, não precisa ser. E a altura do retângulo seria a imagem desse CI, que é o F de CI. Tá ok? Aí você imagina o seguinte: esse retângulo ele vai girar em torno do eixo X. E quando ele girar, ele vai formar uma moeda. Né? Vocês conseguem
Entender? Essa moeda, se você colocar ela numa outra posição, né, você pode imaginar que ela seja um cilindro, né, um cilindro bem achatadozinho, né, a base sendo muito mais extensa do que a altura, mas não deixa de ser um cilindro. E se a gente usar nosso conhecimento lá do segundo grau, nós sabemos calcular o volume de um cilindro. Como é a fórmula para o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Não é isso? Aí veja, a base vai ser uma circunferência, né? Vai ser um disco. O raio desse disco é exatamente o F de CI. E a altura é delta XI. Então, veja, calcular o volume desse disco, né? Πr ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar π, F de CI, que é o raio, ao quadrado, vezes o delta XI, que é a altura. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer então? Eu vou repetir esse processo para cada um dos retângulos. Cada um dos retângulos vai me dar um disco, tá bom? Os livros hoje mais modernos, eles não chamam mais esse método de volume de sólido de rotação em torno do eixo, eles chamam de método dos discos. Então, se você pegar um outro livro diferente do Guidorizzi, não vai estar escrito volume de rotação. Lá vai estar assim, o método dos discos. Tá ok? Mas é tão simplesmente calcular o volume de sólido de rotação em torno do eixo X. Então, veja, se a gente lembrar, né, o volume, portanto, vai ser a soma de cada um dos VIs. Na verdade, não é um volume exato, é um volume aproximado, tá ok? Né, trazendo aí, esse volume vai se tornar exato quanto menor for o fatiamento que a gente quiser, né? Quanto mais fininha forem essas fatias, né? Quanto mais fininho forem os discos que a gente está usando. E aí, para isso, a gente vai fazer um limite, como a gente fez lá no caso das áreas, né? O ΔX tendendo a zero, o limite com ΔX tendendo a zero, desse somatório que está aí na sua tela, tá ok? E aí, veja, aí você terá o seu volume de forma exata. E lembre-se que esse limitão aí, ele representa uma integral. Né? Vocês vão lembrar, né, que esse limite que está aí feio, horroroso, a gente chegou, o Riemann, né, chegou à conclusão que isso aí é uma integral. A única mudança que nós temos agora é a função que está sendo integrada. Né? No caso, é o π f de x ao quadrado. O π é uma constante, eu coloquei ele para fora. Então, a fórmula final para o volume vai ser esse daí. Né? Π, integral de a até b, f de x ao quadrado dx. Fez essa fórmula aí, calculou essa integral, você vai ter o resultado do volume da rotação da região A em torno do eixo X. Tranquilo? Tranquilo? É, é complicado assim você. Uma sugestão que eu daria para você, professor, eu vou decorar essa fórmula, eu decoro. Sim, sim, mas se você me pegar na rua e dizer, professor, a fórmula lá, eu não digo. Eu não digo. Como eu já disse aqui várias vezes, eu não consigo decorar quase nada. O que eu sugiro, assim, é fazer. A maneira que eu faço é o seguinte: quando você vai girar em torno do eixo X, você vai lembrar de discos, né? Cada disco vai ter uma base. Qual é a base? Né? πr ao quadrado. Quem é o R? Né? A função. Então veja que o que você tem aí ó, é πf de x ao quadrado. Lembra-se, é πr ao quadrado. Esse f de x faz o papel do raio de cada um dos discos. Se você imagina que você está fatiando, né? Em fatias extremamente fininhas, tá bom? E aí, cada fatia vai ter um raio, o raio vai ser exatamente o f de x. Então, πr ao quadrado vai ser o volume de cada um dos disquinhos, e você está somando todos esses disquinhos. Então, a integral de a até b de πr ao quadrado. Aí veja só, o raio, ele vai mudando à medida que o x vai andando. Então, é a maneira como eu faço para me lembrar. Tá bom? Fica aí a sugestão, tá bom? Não consegui sacar o que o senhor quis dizer, professor, então não resta outra saída, é decorar ou então deduzir o método toda vez que eu for precisar. Show? Então, veja,
Vamos fazer aqui um exemplo, e aí eu coloquei um exemplo bem sugestivo. Por que sugestivo? Porque esse é um cálculo que lhe dão pronto, lhe entregam, empurram pela goela lá no segundo grau. É o volume de um cone, tá? Cone reto, né? A base, você tem um disco de raio R, a altura do seu cone seria H. Só que aqui eu vou adaptar e vou pensar nesse cone. Conseguiram captar, imaginar o cone, né? Eu vou colocar o meu cone deitado na horizontal, né? Na verdade, eu não vou trabalhar com o cone, eu vou pensar em qual seria a função, a curva, que eu giro em torno do eixo X e obtenho o cone. O cone com essas dimensões que eu dei aí. Tá bom? Então veja só. Vocês conseguem me acompanhar e perceber que eu preciso descobrir qual seria essa reta que está aí na sua tela. Concordam? Se você pegar esse triângulo que você tem aí, olha, na base você tem um comprimento H. E no outro cateto aí, que seria a altura, comprimento R. Concorda que quando você girar, você vai ter o cone, e é justamente o cone de altura H e raio R. Forcem aí a criatividade de vocês, tá bom? Antes de fazer isso, aí a pergunta que vem em primeiro lugar é: professor, e qual é a equação dessa reta? Né? Eu preciso da função que representa essa reta aí. Beleza? Essa é uma tarefa bem simples, lá do segundo grau você pode fazer assim, olha, qual é a equação da reta tendo dois pontos? Quais são os dois pontos que são aí bem óbvios e não precisa fazer nem conta? Né? Essa função passa pelo 0, 0 e passa também pelo ponto HR. Abscissa H, ordenada R. Então você vai lá e descobre qual é a equação da reta. Uma outra ideia seria o seguinte: olha, toda reta que passa pela origem, o coeficiente b dela é zero, não precisa fazer. Então, essa reta aí, ela tem, a equação dela é mx. E quem é o m? É o coeficiente angular. Tá certo? Quem é o coeficiente angular dessa reta aí? É o ΔY sobre o ΔX. Então, se você perceber, o ΔY aí dá exatamente quando ele sai do 0, 0 e vai para o HR. Então, o ΔY variou de 0 até R, então é R. E o ΔX variou de 0 até H, então o ΔX é H. Então, é bem óbvia a expressão dessa função. É R sobre H no coeficiente X. Veja que o R sobre H entra aí como uma constante, tá? É como um 2, um 3, a variável é o X. Show? Então, quando você fizer a rotação, você vai ter aí o cone, que é o cone do nosso interesse, tá bom? E aí você vai usar a fórmula que eu deduzi agora há pouco, nós deduzimos, né? Volume procurado vai ser o π integral de fx ao quadrado dx, né? Π r ao quadrado, né? Dx. Então, o que você vai fazer? Traz a função, coloca ela aí, eleva ao quadrado. Tudo bem? Faz uma continha, né? Esse r sobre h vai ficar r ao quadrado h quadrado, como constante, sai da integral. E dentro da integral vai ficar só o x ao quadrado, né? Integral de 0 a h. Né? Perceba que o a e o b, né? O a é 0, o b é h, porque o nosso x varia da origem até o h. Estão me acompanhando? Bom, aí essa integral aí, percebam que ela é ridícula, né? Olha, os pedagogos dizem para não falar isso, mas eu não consigo fazer, tá? Eu não consigo deixar de dizer que uma coisa fácil é fácil. Tá bom? Essa integral aí é extremamente fácil. Qual é a resposta para essa integral? É x ao cubo sobre 3. Né? Coloquei aí só um indicativo que nós ainda vamos substituir no zero e no h. Quando você substituir no h, fica h ao cubo sobre 3. Quando você substituir no zero, vai ficar zero. Então, o resultado disso aí, né, é πr ao quadrado sobre h quadrado, multiplicado por h ao cubo sobre 3. Tem um h ao cubo em cima, tem um h quadrado embaixo, você vai cancelar aí. O que vai sobrar é πr ao quadrado h sobre 3. E reescrevendo isso do jeito que vocês veem lá no segundo grau, isso aqui fica assim, ó. 1/3 de π r ao quadrado h. Show?
Pronto, agora você pode chegar em casa e dizer, ó mãe, aquela fórmula lá que veio no livro que a gente comprou e que o professor empurrou na minha goela, agora eu sei fazer, ó, eu faço sozinho, viu? Se precisar, eu faço para a senhora ver. Pega o irmãozinho de 8 anos aí e diz a ele, ó, eu também sei fazer, viu, cara? Agora eu sei fazer, a calcular o volume do cone da forma correta, da forma exata. Eu sei deduzir a, a fórmula, né? Tá? Eu sugiro como exercício que vocês pensem na, no volume da esfera. No volume da esfera. Então, qual seria a curva que você tem que girar em torno do eixo X para obter a, a esfera? Né? Então, você vai pegar o círculo, né, de raio R, só a parte de cima, vai isolar o Y, você vai ter essa função, né? A variação vai ser de menos R até R, tá certo? E aí joga tudo no bolo aí, você vai deduzir também a fórmula que foi empurrada também pela goela, que é o volume da esfera de raio R. Tranquilo? Tranquilo? Façam como exercício. É bom porque você sabe a resposta, né? Qual é o volume que foi dado para vocês, né? Lá no segundo grau, o volume de uma esfera de raio R. Né? Você agora tem como deduzir e descobrir aí o porquê que era aquela fórmula, tá bom? Veja só, observa. Supõe agora que uma outra situação que a gente pode adaptar da situação anterior, que é o seguinte, olha, você tem uma função e essa função ela agora está acima, não do eixo x, mas acima de um outro eixo. Eu vou chamar esse eixo de y igual a y0. Tá bom? É uma situação parecida. E veja, eu agora quero girar essa região, né? A função está totalmente acima desse eixo e eu quero girar essa região aí que eu estou chamando de A, não mais em torno do eixo X, eu quero girar em torno do eixo Y igual a Y0. Compreende? Compreende? Professor, se eu pegar, eu posso girar essa região em torno do eixo X? Pode. Só que o sólido que você vai obter, qual seria, né? Você teria um sólido com um buraco no meio. Como é que eu uso o que a gente aprendeu nos slides anteriores para calcular o volume desse sólido aí com um buraco no meio? Veja, você ia fazer duas vezes a fórmula, uma para a função f, outra para a função y igual a y0, e aí você subtrai uma da outra, né? Fica o volume maior menos o volume menor. É assim que se adapta para o caso de uma região que está flutuando girar em torno do eixo X. Só que não é essa a situação que nós temos agora. A nossa situação é, eu tenho essa região aí e quero girar ela em torno do eixo Y igual a Y0. Confere? Então, o que nós vamos obter? Aí, um pensamento que você pode estar tendo agora é o seguinte: bom, a gente vai obter o mesmo sólido que a gente obteve anteriormente. Entendeu? E justamente é o que você vai fazer. Né? Não, o que nós vamos fazer é, eu vou pegar essa região e vou baixar ela, vou fazer um deslocamento, uma translação, e fazer a reta y igual a y0 coincidir com o eixo x. Você vai baixar. Então veja, né? Eu quero a rotação em torno dessa reta. Tá? O que você vai fazer é baixa a região A, né? E entenda que a função agora não é mais a função f de x. Agora ela como ela foi baixada, a função agora é f de x menos y0. E aí você pode aplicar a regra anterior. Gira essa função aí em torno do eixo x. Gira essa região em torno do eixo x. E aí a fórmula é exatamente a mesma. O que mudou foi a função. Então como é que vai ficar nesse caso? Né? Eu troquei, fui lá na fórmula, e em vez de colocar o f de x, coloquei o f de x menos y0. É equivalente a chamar essa curva aí de g. Essa função de g, fui lá na minha função, e onde tinha f eu coloquei um g. Tá ok? E aí,
Abraço. É a mesma coisa, não tem mais o que se dizer. Tá bom? E aí veja como é simples. Quer quebrar as pernas de um estudante numa prova de cálculo? Bote um sólido de rotação em torno de um eixo, que não seja o eixo X ou o eixo Y. Ele não sabe. Ele não sabe, simplesmente não sabe. Parece que apresentei o capeta pro cara e o cara tremeu. Tá certo? Mas é uma coisa banal. Veja, o que você vai fazer é, professor, o deslocamento aí tem que ser na direção do. Eu tenho que trazer a função, eu tenho que baixar paralelamente ao eixo Y até que a reta coincida com o eixo X. Não é isso? É. O que vai acontecer com a minha função? Esse deslocamento tem que estar presente na minha função. Então, vai ser menos y0, vai aparecer aí. Professor, e se o eixo tiver na parte de baixo? Aí você vai subir. E aí, no caso de subir, vai ficar mais y0? Veja, a ideia é sempre menos y0. O que acontece é que se o eixo estiver lá embaixo, ele é negativo, né? Vai ser y igual a menos 2, por exemplo. Quando você colocar nessa expressão aí, f de x menos o y0, vai ficar menos 2. E aí fica mais. Tá certo? Então, para a fórmula, é esse menos aí mesmo. Tá certo? Se o eixo estiver acima do eixo x, esse y0 é positivo. Se estiver abaixo, o y0 é negativo. E a fórmula já compensa isso aí. Então você vai colocar do jeito que está aí. Tá? E pau na muleira. Não tem mistério, não tem segredo. Agora, aconselho que você tente. Pegue os exemplos que tem aí. Nas minhas provas tem. Tá certo? Vá lá, pegue na minha prova. É bom que lá tem o gabarito. E aí você testa aí e tal. Eu acho interessante o que acontece com a maioria dos estudantes em relação à matemática, né? Todo mundo vê, achei fácil e aí tal, pá. Ou ele deduz que ele aprendeu, ou ele deduz que ele não aprendeu e não vai aprender. Só que assim, a ideia de testar, eu vou tentar, né? São poucos que fazem isso, são poucos que testam, né? Uma coisa que eu sempre digo em sala de aula, e agora vai ficar registrado aí no YouTube, né? Para todo mundo dizer, seu professor só conta as mesmas histórias. É verdade. Há quantos anos? Desde 2004? 17 anos. Né? Se você faz de conta que você está querendo aprender a andar de moto. Andar de moto. Chega um cara aqui que vai te ensinar a andar de moto. Se você observar ele andando de moto, ele vai te ensinar, faz assim, mexe o pé assim, mexe a mão assim, faz assim, ele dá uma volta. E eu lhe garanto, olha, não há um movimento que ele tenha ensinado para você que você não tenha entendido. Não tem um. Ele vai ensinar como mexe o guidão, como é que mexe os freios, como é que se apoia em cima da moto, como é que faz tudo. Mas você vai entender cada um dos movimentos que ele ensinou assim de forma límpida, de forma cristalina, como se diz. Aí pega o seguinte, sente na moto e ande. Sente e ande, que eu duvido, na primeira. Aí, por que todo mundo acha que, eu vi a aula, o professor fez lá, ele deduziu lá, é simples, é fácil. É porque todo mundo acha que eu vou pegar aquilo ali e vou, né, na primeira tentativa vai dar certo, vai funcionar. Por quê? Porque matemática é mais fácil do que as outras coisas. Né? Matemática é mais fácil do que andar de moto. Né? Andar de moto é mais difícil. Eu não consigo entender isso. Então, veja, o segredo para aprender, né, é testar. Achou bacana isso aqui? Achou fácil? Achou simples? E é fácil, e é simples. Não tem nada misterioso aqui. Tá? Aí, pega os exemplos. Tira o fantasma da cabeça de que é difícil, que é extremamente complicado, que não vai conseguir. E tenta. No dia que você fizer um sozinho, aí você vai chegar à conclusão de porra, eu sou capaz. E aí você vai ter segurança para fazer quantos você quiser. Bacana? Então, vamos para frente.
Veja, uma situação que é bem parecida com essa, e vocês vão me questionar por que eu continuo escrevendo aí eixo X, eu deveria escrever eixo Y agora. Veja, imagine que você tem agora uma função e ela está totalmente do lado positivo do eixo X. E você quer fazer uma rotação em torno do eixo Y. Não é mais em torno do eixo X. Agora veja, eu peço que você preste atenção e perceba que a área que você quer girar, ela está colada no eixo Y. Tá certo? Tá certo? Então, se você tem essa situação e você quer girar em torno do eixo Y, o que você vai fazer é tão simplesmente, é como se você pegasse o gráfico e girasse e colocasse assim, eu vou pegar o eixo Y e vou colocar ele agora no lugar do eixo X e vou pegar o eixo X e vou colocar ele no lugar do eixo Y. Você recorta, imagina que você recortou e deu um giro colocando, invertendo os eixos, trocando a posição dos eixos. Como é que essa figura ficaria? Né? Em outras palavras, matematicamente, dizer isso é o seguinte, eu vou passar a ver o X como variável dependente. O X agora vai depender de Y. Se você conseguir fazer isso, né, e for possível expressar o X em função do Y, então a fórmula é exatamente a mesma, só que a variável agora é o Y. Tá? Então, eu quero girar isso em torno do eixo Y. Veja, só funciona porque a região A ela está colada no eixo Y. Eu consigo inverter a função, eu consigo expressar o X em função do Y. Né? E aí você consegue ter esse sólido aí. E a fórmula, veja como é que fica. Ó. É a mesma fórmula. Tá bom? Você pegou. Agora quem é a variável não é mais o x, é um y. A função não é dependente de x, depende de y, mas a fórmula é a mesma. Tá? Onde é que vai variar os intervalos da integral? Né? Vai variar onde o y varia. Né? O y começa lá embaixo e vai até lá em cima, né? O C até o D. Então, você pode adaptar a fórmula para essa situação aí também. Bacana? Agora, eu quero que vocês prestem atenção no que vai vir agora, porque para você entender que é completamente diferente do que eu vou falar agora para a revolução em torno do eixo Y. Eu vou colocar agora a situação onde você tem uma área colada no eixo X. Veja que essa daí está colada no eixo Y. Eu tenho uma região colada no eixo X. A função que representa uma parte dessa região, ela é dependente de x, né? A variável livre é o x, e eu quero girar em torno do eixo y. Tá? É completamente diferente dessa que nós temos aí em tela. Tá bom? Essa daí é só uma adaptação da fórmula para o eixo x. Tá? Então, passamos agora a tentar deduzir qual é o volume de um sólido que se obtém girando uma região, olha a região aí, né? Tá coladazinha no eixo X, a função Y, né? Depende do X, o F depende do X, tá bom? Eu coloquei aí uma restrição, depois no finalzinho eu quero que vocês me digam o que vai acontecer se eu retirar essa restrição. Qual é a restrição? Eu estou exigindo que o A esteja totalmente do lado direito, do lado positivo do eixo X. Lá na frente eu vou perguntar assim, se acontecer dessa região estar totalmente do lado esquerdo, no lado negativo do eixo X. Ou, o que vai acontecer se tiver uma parte do lado positivo e uma parte do lado negativo. Tá bom? Tá bom? Mas por enquanto, não esqueçam disso, eu quero que você entenda o seguinte, olha, nós vamos pensar simplesmente na situação onde o A está totalmente à direita. Tá bom? Então, A e B, né, o A é maior que zero, B é maior que A, né, então o intervalo AB está do lado positivo do eixo X. Show? Essa é a situação que a gente vai trabalhar. Então, dada essa situação, você vai girar em torno do eixo Y. Veja a diferença que nós temos aí, tá? Dada a situação que eu coloquei antes. Então, quando você girar em
torno do eixo Y, você vai obter aí, né, um cuscuz, né? Parece um cuscuz isso aí. Quem gosta de cuscuz se sente animado agora. Tá ok? E aí nós queremos calcular o volume desse cuscuz aí. Show? Perceba que tem um buraco, né, no meio, né? Eu estou girando a região A em torno do eixo Y. Então, nós vamos proceder, a dedução é bem parecida, eu vou economizar um pouquinho agora nos detalhes, mas eu quero que vocês entendam que é a mesmíssima coisa que nós vamos fazer. O que foi que nós fizemos? Pegando a região A, dividimos em vários retângulozinhos e a gente entendeu o que acontece com um retângulo. Então, se você pegar um retângulo, lembra aí dos detalhes a respeito desse retângulo, né? A base é o ΔXi, né? Dentro da base você escolheu um CI aí, que não é exatamente o ponto médio. Show? E aí a altura é o F de CI. Bacana? Vou precisar também que você se lembre o seguinte, olha, os extremos do intervalo que representa a base desse retângulo, né? O extremo maior é o XI, o extremo menor é XI menos 1. Estão lembrados? Certo? E aí, veja, vou girar, né? Né? Se eu girar a região A todinha, eu obtenho esse bolo aí, esse cuscuz. Se eu girar o retângulozinho aí, o que vai acontecer? Veja se vocês concordam comigo. A gente vai obter uma espécie de anel. Vocês concordam comigo? Um cilindro oco. Um cilindro, né? Como se fosse uma casca. Né? Correto? Tanto é que a maioria dos livros vai chamar esse método de método das cascas. Né? Aí você sai do curso de cálculo 2, aí o coleguinha diz, você aprendeu o método dos discos, os métodos das cascas. Rapaz, não aprendi não. O professor ensinou lá rotação, volume de rotação em torno do eixo X e volume de rotação em torno do eixo Y. Aí é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa, é que meu professor ele é jurássico, ele gosta dos nomes antigos. Beleza? Como é que eu calculo o volume desse cilindro perfurado? Vocês me acompanham? Qual a ideia? Se eu souber calcular o volume do cilindro maior, imagine que você tem aí dois cilindros, um cilindro maior e um cilindro menor. Um cilindro externo, um cilindro interno. Eu calcular o volume dos dois, é suficiente subtrair, né? Pego o grande e subtrair o menor. E aí eu fico com esse volume dessa casca. Compreendeu? O cilindro maior, ele vai ter um raio. Qual é o raio desse cilindro maior? Né? É a distância da origem até chegar do lado direito do meu retângulo. Ou seja, o raio é XI. O cilindro menor é do zero até chegar no XI menos 1. Ou seja, o raio é XI menos 1. A altura é a altura do retângulo, que é F de CI. Então você tem o cilindro mais externo, né? A área dele é a área da base, vezes a altura, fica π xi ao quadrado, F de CI. O outro, eu vou subtrair π xi menos 1 ao quadrado, F de CI. Perceba que nos dois termos dessa subtração eu tenho π e o F de CI. Eu posso colocar isso em evidência. E o que ficou entre parênteses aí foi xi quadrado menos xi menos 1. Ou seja, a diferença de dois quadrados. Vou pedir que vocês lembrem lá da sexta série, sétimo ano, né? Produtos notáveis. A diferença de quadrados é equivalente ao produto da soma pela diferença. Ok? Então, xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado é equivalente a xi mais 1, ou xi mais xi menos 1, multiplicado por xi menos 1. Quem não aceitar,
pegue esse produto que eu coloquei na tela, faça a conta aí, multiplique, faça a distributividade e você vai perceber que o resultado é exatamente xi quadrado menos xi menos 1 quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Professor, por que você não parou ali? Eu preciso que na expressão desse VI apareça o ΔX, ΔXi, e não está aparecendo. Bacana? Então, por que eu fiz isso? Se você observar esse xi menos 1, né, o último parênteses aí, é o ΔX, ΔXi. E nós ficamos agora somente com um embaraço. Qual é o embaraço? E esse xi mais xi menos 1, o que é que nós fazemos com ele? Aí você poderia perguntar, por que ele não deixa ela aí, professor? Né? Porque quando eu passar o limite, e vocês sabem que a gente vai fazer isso, né? Esse xi menos 1, o que acontece no limite? Tá certo? É complicado dizer o que acontece quando eu passar o limite. Então eu quero deixar em função de coisas que eu saiba dizer o que vai acontecer no limite. Eu estou facilitando a minha vida pensando lá no futuro. Então, se eu deixar em função de ΔX, a gente sabe que o ΔXi vira um dx. Né? Então, o CI vai virar X. Então, as minhas opções são só essas, não tem muita coisa não. Ou eu faço aparecer os ΔX, Is, ou faço aparecer CIs, é onde eu tenho conhecimento. O resto, eu não sei o que acontece. Aí, você vai fazer uma hipótese, que eu espero que vocês não enxerguem como sendo um abuso, né? É o seguinte, para sanar esse xi mais xi menos 1, nós vamos supor o seguinte. Suponha que o CI que a gente está trabalhando ali, ele seja o ponto médio. Na verdade, eu coloquei aí aproximadamente o ponto médio. Tá? Ponto médio, como é que a gente calcula o ponto médio? Pega os dois extremos, soma e divide por 2. Assim, xi menos 1, divide por 2, você teria o ponto médio. Por que eu estou pedindo a vocês que aceitem que isso não é um abuso? Quando eu passar o limite e fizer o ΔX tender a zero, significa que a base do meu retângulo vão se tornar extremamente pequenininhas. E o CI vai estar entre os extremos dessa base. Como essa base vai ser muito pequenininha, esperar que o CI esteja próximo do ponto médio não é um abuso. Assim, estamos cometendo um erro de aproximação, mas esse erro vai ser diluído quando a gente passar o limite. Tá? A gente está cometendo o mesmo erro quando a gente está dizendo que o volume é próximo. Não é assim? Bem, se você aceitou essa suposição, veja, o CI seja aproximadamente o XI mais XI menos 1 sobre 2, significa que eu posso pegar esse 2 que está aí dividindo, passar para o lado esquerdo, vai ficar 2CI. Então, o XI mais XI menos 1 aproximadamente seria 2 vezes o CI. Tá ok? Então, essa expressão que a gente chegou, ela pode ser reescrita de forma aproximada como π f de CI, né? Xi mais xi menos 1 vou trocar por 2, CI. Xi menos 1 vou trocar por ΔXi. E ficou uma expressão bacaninha, onde, mais na frente, quando eu for chamar o limite, eu vou saber o que fazer com essa expressão. Bacana? Então ficou aí, ó, o 2 e o CI eu trouxe mais para frente, aí eu trouxe para o lado esquerdo, né? Ficou 2π CI, f de CI, ΔXi. Show? Então, chegamos à conclusão do que vem a ser esse volume dessa casca. Se eu repetir o processo para cada um dos retângulos que eu subdividi a região A, nós teremos o nosso volume aproximadamente sendo a soma dos VIs. Certo? E aí, para que esse volume deixe de ser aproximado e passe a ser exato, nós vamos fazer o limite. Tá bom? E aí, veja, o meu limite ficou como eu esperava, né? Com as variáveis dependendo de CI ou ΔXi, que eu sei para onde vai. Então, a gente aprendeu que essa expressão aí
né, vai me dar uma integral 2π, o CI vira x, o f de CI vai virar f de x e o delta xi vira dx. Tá bom? Então ficou dentro da expressão 2π x f de x. Beleza? Como decorar isso aí? Não sei. Decore. Tá? Qual seria a sugestão? Não tenho nenhuma sugestão. Não tem. Então, o volume desse sólido de rotação em torno do eixo Y seria a integral de A até B do 2π xf de x dx. Tranquilo? Tranquilo? Posso perguntar agora o que acontece ou pergunto depois? Vamos para frente, vamos fazer um exercício, né? Então, suponha que foi pedido a você o seguinte, olha, calcule o volume de um sólido que foi obtido pela rotação em torno do eixo Y. A região é delimitada pelo gráfico dessa função aí, x ao quadrado menos x ao cubo e o eixo x. Aí, coleguinhas, não tem como fugir do gráfico. Não tem. Não tem. Então, por que não tem? Se você observar aí, professor, eu vou usar a fórmula lá, eu sei da fórmula sem precisar de gráfico. Verdade. Verdade. Eu preciso da função que eu vou girar, ela está aí. Está aí. Está aí. Onde é o A e onde é o B? Não tem. Não tem. E é o gráfico que vai lhe informar. Então você vai ter que desenhar a sua região, certo? Mesmo que seja mal feitinha e tudo. Aí quando você desenhar, você vai chegar à conclusão que, saquei aqui, né? Entre o eixo X e a região, e a curva, a região é essa aí que eu estou chamando de A, né? Eu vou ter que encontrar a interseção dessa função com o eixo x, né? Você vai igualar a zero, vai chegar à conclusão que x igual a zero e x igual a 1 são as soluções do y igual a zero. Né? E aí, pronto. Quando você girar, você vai ter a função já foi informada. Quando você girar em torno do eixo y, você vai ter aí um outro tipo de cuscuz diferentinho, né? Redondinho, mais bonitinho. E pronto. Agora eu tenho tudo, né? Eu tenho a função, tenho os extremos da minha integral e eu vou só lembrar da minha fórmula, né? 2π x f de x dx de 0 até 1, né? Então traz aí tudo para a sua sopinha, né? Vai ficar 2π x vezes esse negócio aí, né? Distribui o x. Eu não vou fazer essa integral aí não, porque ela é simples demais, então vocês façam o teste e aí essa continha deve dar π sobre 10. Tranquilo? Tranquilo? Bom, não tem muito o que ser dito não. Pergunta: se a minha região A ela estivesse completamente do lado esquerdo, né, do lado negativo do eixo X, o que muda se eu aplicar a fórmula? Né, porque a fórmula não vai lhe impedir de colocar um F aí que esteja do lado esquerdo. Não vai, a fórmula não diz nada. Ou seja, a integral você vai calcular. O que vai acontecer se você fizer isso para uma função que está do lado esquerdo? Se você observar a fórmula, você vê, professor, o f de x, ele continua sendo positivo, não vai mudar nada. Então, o que muda? Se você observar, a fórmula tem um x solto, né? X vezes f de x. Esse x ele vai ser negativo, porque ele está do lado esquerdo. E aí você tem, 2π é positivo, x é negativo, f de x é positivo. O resultado desse produto vai ser negativo. Significa que sua integral está somando números negativos
portanto o resultado vai ser negativo. Posso usar a fórmula, professor? Pode, desde que você lembre disso. Então, se a área estiver totalmente do lado esquerdo, o volume vai ser menos, você vai ter que fazer a adaptaçãozinha na fórmula. Menos a integral de A até B, 2π x f de x dx. Certo? Do jeito que a gente fez uma adaptação para o cálculo de área, né? Se está em cima, é positivo, se está embaixo, é negativo. Eu tenho que adaptar, botar um menos lá. Aqui é a mesma coisa. Se a região A estiver do lado direito, show, aplica a fórmula. A fórmula foi deduzida para essa situação. E se ela estiver do lado esquerdo? Aí você vai ter que adaptar, tem que botar um menos. Professor, e aquela pergunta que o senhor também deixou lá no ar? Se a região estiver uma parte do lado direito e uma parte do lado esquerdo. Olha, isso é maldade do professor que fizer isso, é sacanagem. Mas tem uns livros que fazem isso. E aí eu quero girar essa região em torno do eixo X. O que isso vai me dar? Veja, junto às duas ideias que eu falei, a parte da região A que estiver do lado positivo vai lhe dar um volume positivo. A parte que estiver do lado negativo vai lhe dar um volume negativo. Se você fizer simplesmente a integral de A até B, sem se importar que tem um trecho do lado positivo e tem um trecho do lado negativo, o que você está fazendo é calcular um volume, né, um sólido positivo, e você está subtraindo um buraco. A parte positiva ela entra somando e a parte negativa ela entra subtraindo. Então você está fazendo um sólido e subtraindo o outro. Seria o resultado de fazer um giro de algo que está numa parte do lado positivo e uma parte do lado negativo. Isso não tem utilidade, não serve para nada, entendeu? Mas assim, se alguém lhe perguntar, ou se você quiser, eu queria girar essa região aqui, o que vai acontecer? Bom, saiba que vai acontecer isso. A utilidade para pensar em volume é sempre assim, eu quero totalmente de um lado ou totalmente de um outro. Tá? Professor, se tiver assim, professor, eu queria girar, mas eu não queria girar em tudo. Aí você desloca. Eu queria girar, a forma da região é essa. Mas eu quero girar, ela está com o eixo Y, está atravessado. Eu queria que o eixo Y tivesse ou à direita ou à esquerda. Aí você desloca. Aí você faz uma translação. Tá certo? Translação que já foi tema aí do eixo, a discussão a respeito das rotações em torno do eixo Y, né? Quando a gente tem um eixo paralelo, a gente vai voltar a falar disso agora, tá? Que é, imagine que você tenha, né, uma região e você quer girar em torno de um eixo que não é o eixo Y, é um eixo paralelo ao eixo Y, tá certo? Foi o que a gente fez lá atrás com o eixo paralelo ao eixo X. A gente deslocou até o eixo coincidir com o eixo X, não foi isso? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma translação. Só que agora a nossa translação ela é horizontal. Tá? Professor, eu nunca estudei isso, translações e tal. Esse tema faz parte do início do curso de cálculo 1, como uma revisão e tal. Ela, na verdade, é conteúdo do segundo grau. Mas você não viu, eu acho que você consegue encontrar um videozinho aí na internet e tal, 5 minutinhos, 6, falando sobre translações de funções. E você só precisa entender translações horizontais e translações verticais. As translações verticais, elas são as mais simples, a gente fez aí, eu acho que ninguém vai apresentar qualquer questionamento. Essa translação horizontal é a que deixa mais a galerinha com a pulga na orelha, tá? Não conseguiu aceitar o que eu vou falar aqui? Vê um videozinho, né? Translação na horizontal, translação de funções no eixo horizontal, tá? Aí você sana as suas dúvidas rapidão. Eu garanto, é 5, 6 minutos, não é mais que isso. Então, o que nós vamos fazer aqui é transladar a minha região A até que o eixo, né? Esse eixo aí é x igual a x0, coincida com o eixo y, tá? Uma translação horizontal. Quando eu conseguir isso, aí eu giro em torno do eixo y e uso a mesma fórmula. Só que, ao fazer isso, a minha função aí vai mudar. E não só a função, o A vai mudar, o B vai mudar. Tá bom? Então, veja, vou transladar até que o eixo, né, que é esse tracejado, coincida com o eixo y. Quando eu fizer isso,
né, o A vai ter subtraído, né, vai ficar A menos x0. O B vai ficar B menos x0. Bacana? E o que aconteceu com a minha função? Aí a função vai ficar f de x mais x0. Aí você vai dar um nó assim, professor, por que o A ficou menos, o B ficou menos, mas na função ficou mais? É aí que mora o nó. Tá bom? A maneira que eu tenho para esclarecer, na verdade, não esclarece. Eu vou tentar colocar aqui de uma outra forma daqui a pouco. Mas, assim, de momento, a minha explicação sempre foi qual? Veja, eu preciso, olha para a situação anterior. Quando você substituía o x por a, o quanto é que dava o y? Né? F de a. Eu preciso que isso continue sendo verdade. Só que agora, eu preciso que isso seja verdade no ponto a menos x0. Então, veja, quando você trocar o x por a menos x0 na minha função, vai ficar como? É f de a menos x0 mais x0. Aí dá o f de a. Mesma coisa para o b. Tá certo? Os y continuam sendo todos iguais. Então, o que eu obtinha lá no a, eu preciso que eu obtenha agora no a menos x0. O que eu obtinha lá no b, no caso anterior, eu preciso obter agora para b menos x0. Por isso que vai ser lá na função x mais x0. Não. Professor, o senhor não me convenceu. Beleza, tá? Mas daqui a pouco eu vou tentar uma outra abordagem, certo? Mas suponha de momento que você aceitou que chegamos a essa conclusão aí, né? Os extremos agora são a menos x0, b menos x0 e a função virou f de x mais x0. O que você vai fazer agora? Você aplica a fórmula de girar em torno do eixo y do jeito que você aprendeu. E agora você vai usar a função e esses extremos aí que a gente descobriu. Então a fórmula vai ficar assim, ó. A integral de a menos x0, o extremo, né? Vai ser de a menos x0 até b menos x0. 2π, no lugar de x vai ficar x mais x0. F de x mais x0 dx. Professor, não gostei nada disso. Odiei fazer isso. A forma ficou horrível. Né? A forma era bem bonitinha, agora ficou horrível. Veja, isso aí é equivalente a você fazer uma mudança de variável. Tá bom? Qual a mudança de variável? Você vai trocar o x menos x0 por u. Por que x menos x0? Percebe que o a virou a menos x0, o b virou b menos x0. Né? Então você está abandonando tudo para ficar com o x menos x0. O x menos x0 está virando uma nova coisa. Então, chamei de u. Conclusões. Quanto é o du? Dx. Né? Quanto é que vale o x? Né? O x vai ser u mais x0. Quando o x for a, o u vai ser a menos x0. Quando o x for b, o u vai ser b menos x0. Certo? E aí você vai, lembra da fórmula, 2π x f de x, e reescreve ela em u. Tá ok? Perceba que o resultado aí é exatamente o mesmo resultado que a gente teve aí para o v. Só que, professor, no lugar de x está um u. Mas escrever essa expressão aí com u, com v, com w, com z, com a letra que você quiser, não faz diferença. Confere? Então, chegamos aí ao final da nossa aula a respeito de volumes de revolução, volumes de rotação em torno do eixo x, em torno do eixo y e eixos paralelos. Tá ok? Galerinha, eu vou fazer o seguinte com vocês. O assunto da nossa prova vai até aqui. Tá bom? Eu estou devendo a área de revolução, a área de solo de revolução e comprimento de arcos, tá? Isso vai ficar para a próxima prova, tá? Eu acho que até aqui está de bom tamanho. Eu poderia me esforçar e colocar uma aula ainda hoje, né, com esse conteúdo, mas eu acho que para bem de vocês, assim, para o conteúdo não ficar mais extenso do que eu
o que já está. Até aqui está de bom tamanho. O que ficou faltando a gente coloca na outra aula. Show? Então, boa sorte, estudem, fiquem todos com Jesus, tá bom? Álcool em gel, viu? Todo mundo em casa, sem aglomerar, tá? Cuidado na vida. Um abraço a todos. Obrigado aí como é que se diz? As felicitações, não, os pesares que me enviaram aí por conta da informação que eu dei na aula passada dos amigos que eu perdi. Muito obrigado, tá? Um abraço a todos. Fiquem todos com Jesus.